Tem um som que enlouquece qualquer dono de casa mais rápido do que sirene, alarme ou cachorro latindo de madrugada. Não é alto, não é dramático. É pequeno, ritmado, quase humilde. Uma gota, depois outra, e de repente, aquele barulho vira uma ameaça, porque você sabe o que vem junto com ele. Mofo, mancha, parede estufada, madeira inchada, piso levantando, conta subindo. E alguém chegando para te dizer que isso aqui vai sair caro. Agora presta atenção, porque existe um pó cinza, barato, ignorado por décadas, que entra em contato com a água e faz exatamente o oposto do que quase todo material faz. Em vez de ceder, ele reage. E o mais estranho não é isso. O mais estranho é que esse material nunca desapareceu de verdade. Ele só saiu do vocabulário da pessoa comum. Sumiu das conversas, das prateleiras principais, das soluções populares, enquanto versões mais caras, mais embaladas e mais vendáveis ocuparam o lugar. Então, antes de eu te mostrar por que um punhado desse pó consegue bloquear infiltrações que arruinam obras inteiras, deixa eu te pedir uma coisa simples. Se você gosta de descobrir o que esconderam atrás de marketing, de discurso técnico e de conta inflada, se inscreve agora, porque esse tipo de conhecimento não sobrevive por acidente. Ele sobrevive porque alguém decide passar adiante. Vamos ao ponto. Imagine a cena. Uma casa comum, nada luxuoso, nada velho demais, nada que merecesse um colapso. A parede da lavanderia começa a escurecer perto do rodapé. Primeiro parece condensação, depois parece descuido. Uma semana mais tarde, a tinta estufa, você toca. Tá fria, úmida, pesada, o vazamento não grita, ele trabalha. MCO. Quando finalmente alguém quebra a superfície para investigar, a água já caminhou por dentro do que você não via. Esse é o poder real da infiltração. Ela não destrói só material. Ela destrói tempo e tudo que faz você se sentir no controle. É exatamente por isso que tanta gente acredita que resolver vazamento exige necessariamente um arsenal profissional, equipamentos especializados e um orçamento que dói mais do que o problema. Afinal, foi assim que nos ensinaram a pensar. Vazamento é inimigo invisível. Inimigo invisível parece complexo, e problema que parece complexo aceita orçamento indecente, com muito menos resistência. Só que a história não começa no encanamento moderno, nem no depósito de material de construção, nem em propaganda de vedante ultra resistente. A história começa muito antes de a primeira casa com cozinha planejada existir. Começa quando civilizações inteiras descobriram, sem laboratório moderno, uma verdade simples. Alguns materiais não apenas suportam água, eles usam a água a seu favor. Não porque sejam mágicos, porque obedecem a uma química brutalmente eficiente. O nome desse pó é bentonita sódica. Se você nunca ouviu falar, não é porque ele não funciona, é porque ele não rende a narrativa mais lucrativa do mundo. A narrativa da dependência, a narrativa de que tudo o que é eficaz precisa ser caro, técnico, patenteado, difícil de entender e impossível de aplicar sem intermediário. A bentonita nasceu do encontro entre cinza vulcânica e tempo, muito tempo, em escala geológica. Não foi inventada numa fábrica, não saiu de uma fórmula secreta, não depende de slogan. Ela é um mineral com uma estrutura que, quando encontra água C, expande de forma agressiva. Não é exagero dizer que esse é o tipo de comportamento que muda o jogo, porque o defeito da maioria dos remendos comuns é simples. Eles tentam resistir à água como uma barreira passiva. A água pressiona, o material cansa, racha, descola.
envelhece. A bentonita faz outra coisa. Ela reage. Ela incha, ela invade a microfissura. Ela ocupa o espaço que antes era da passagem. É por isso que, em aplicações certas, o contato com a água não enfraquece o resultado. Ele ajuda a consolidá-lo. Pensa no que isso significa. Você não está falando de um produto que precisa vencer a água no grito. Você está falando de um material que usa a própria presença da água como gatilho para selar o caminho por onde ela tentava escapar. É quase como se o vazamento entregasse a direção do próprio bloqueio. Mas a parte que mais incomoda não é a ciência. A ciência, uma vez entendida, faz sentido demais. O que incomoda é a pergunta seguinte: se isso é tão útil, por que a maioria das pessoas nunca aprendeu esse nome? A resposta não cabe num complô de cinema. E talvez seja justamente por isso que ela seja tão convincente, porque quase nunca é uma sala escura cheia de homens de terno decidindo: vamos esconder isso do público. O que existe quase sempre é algo mais frio e mais poderoso: incentivo econômico. O mercado não precisa proibir abertamente aquilo que não interessa. Basta não empurrar. Basta não destacar. Basta não ensinar. Basta cobrir com camadas de produto novo, embalagem brilhante, vocabulário técnico e margens melhores. Na primeira metade do século passado, materiais minerais de vedação eram muito mais familiares ao mundo rural, à construção pesada, à engenharia de campo, à lógica prática de quem resolvia problema com o que funcionava. Depois da expansão urbana do pós-guerra, o conserto doméstico deixou de ser conhecimento distribuído e passou a ser serviço estruturado. Isso trouxe avanços, claro, mas trouxe também uma consequência silenciosa. Quanto mais especializada fica a linguagem de um problema, mais caro se torna o acesso à solução. E aí acontece o previsível. O que custa pouco demais para sustentar cadeia de revenda, publicidade, marca premium e visita técnica vai saindo do centro da conversa, não porque falhou, porque não performa bem como negócio. Ene quanto. E sua bentonita continuou viva onde performance importava mais do que marketing em contenção ambiental, em obras geotécnicas, em reservatórios, em barreiras subterrâneas, em contextos nos quais ninguém se importa se o nome é sexy. Só importa uma pergunta: veda ou não veda? Aguenta ou não aguenta? Entrega estabilidade ou vira problema futuro? É nessa parte que a ilusão quebra, porque a mesma lógica que some do balcão popular muitas vezes continua ativa nas áreas onde erro custa milhões. Engenharia pesada não tem paciência para modinha. Se um material é mantido por décadas em aplicações críticas, é porque ele cumpre o que promete. Pode não servir para tudo. E isso é importante repetir. Não serve para tudo. Não substitui reparo estrutural. Não recompõe peça quebrada. Não devolve resistência mecânica a tubo comprometido. Mas como solução de vedação e impermeabilização em cenários específicos, o desempenho dele é sério demais para continuar tratado como curiosidade obscura. Agora vem a parte que separa fascínio de entendimento. O comportamento da bentonita sódica depende da sua estrutura em camadas microscópicas. Quando a água toca esse mineral, moléculas começam a ser atraídas para dentro dessas camadas. O resultado é expansão. E não uma expansão decorativa, dessas que impressionam em demonstração e decepcionam no uso real. Estamos falando de um inchaço que preenche vazios, aperta contra superfícies vizinhas e reduz drasticamente a passagem da água. É como se milhões de partículas minúsculas se reorganizassem para fechar o caminho por onde a infiltração tenta insistir. Isso explica por que o material funciona tão bem em pequenas fissuras, pontos de cipagem, interfaces e falhas
onde existe passagem de água, mas não necessariamente colapso estrutural. A água procura o menor caminho. A bentonita, hidratada e confinada, invade justamente esse menor caminho e o transforma num bloqueio. Percebe a diferença de mentalidade? Em vez de pensar como eu tapo por fora, você pensa como eu deixo um material reagente ocupar por dentro o trajeto do vazamento? É outra filosofia, mais inteligente, mais orgânica, menos baseada em mapar, em si, mais baseada em comportamento. Talvez por isso ela assuste tanto a lógica da dependência, porque conhecimento assim reduz a névoa. E quando a névoa cai, muita coisa cara demais deixa de parecer inevitável. Vamos trazer isso para o mundo real. Você tem uma infiltração fina numa junta, um ponto de cepagem numa parede de alvenaria, um vazamento pequeno persistente em uma região onde a água encontra microabertura. O que muita gente faz? Enche de selante aleatório, tinta milagrosa, fita improvisada, camada sobre camada, de algo que parece resolver por uma semana e fracassa no primeiro estresse. Sério, o erro está em tentar convencer o material comum a ficar parado diante de uma água que insiste em se mover. A bentonita, em comparação, foi feita pela própria estrutura mineral para responder a esse movimento. Em trincas de parede, com entrada de umidade, por exemplo, quando usada de forma correta, confinada e combinada com o método adequado, ela pode atuar onde materiais meramente superficiais falham. Em reservatórios de terra, em lagoas, em contenção de solo, sua reputação já não é folclore. É prática consolidada. No campo, o sujeito não quer discurso. Ele quer saber se para de perder água. E é por isso que esse mineral sobreviveu fora do radar das grandes vitrines. Em ambientes onde o resultado humilha o argumento. Mas aqui entra a honestidade, que muita propaganda detesta. Se você usar bentonita achando que ela é cola universal, vai errar. Se existe movimentação estrutural grave, se o substrato está se desfazendo, se o tubo está rompido de forma crítica, se a pressão inadequada, contaminação química específica ou salinidade elevada, o cenário muda. Ela é brilhante como vedação reativa. N, OE, passe, livre para ignorar diagnóstico. O que torna esse conhecimento valioso não é transformar tudo em solução simples. É saber onde a simplicidade, finalmente, faz sentido. E isso nos leva ao motivo pelo qual tanta gente nunca ouviu uma explicação honesta sobre o assunto. Explicação honesta não vem de pânico. Ela devolve critério. E ela diz: aqui funciona, aqui não. Aqui substitui, aqui complementa. Aqui resolve, aqui mascara. O mercado ama extremos. Ou o produto é milagroso, ou é inútil. A realidade raramente opera assim. A realidade diz que materiais antigos, quando bem entendidos, muitas vezes resolvem problemas modernos melhor do que embalagens novas com nomes sofisticados. Existe também um componente psicológico que ninguém comenta. O ser humano desconfia daquilo que parece simples demais. Se um produto custa caro, vem com terminologia técnica e exige profissional para aplicação, o cérebro assume que há valor ali. C1, pocinça, sem glamour. Promete vedar com base numa reação mineral. Muita gente rejeita antes mesmo de investigar. Parece humilde demais para ser poderoso. Parece velho demais para ser avançado. Parece fácil demais para ser sério. Só que a natureza não está nem aí para essa vaidade. Água não respeita branding. Fissura não lê rótulo. Capilaridade não se impressiona com slogan. Se uma substância consegue reduzir permeabilidade, expandir onde precisa e manter estabilidade no ambiente, certo,
ela terá valor mesmo que a embalagem seja feia e o nome não pareça premium. Talvez esse seja o grande choque dessa história. Não é apenas descobrir um material barato, é perceber quantas soluções foram empurradas para fora da cultura comum, porque não combinavam com o modelo de venda dominante. E quando isso acontece por décadas, o esquecimento ganha cara de verdade. As pessoas passam a acreditar que aquilo nunca existiu, que nunca foi opção, que sempre foi assim. Não foi... Houve uma época em que conhecimentos de reparo, manutenção e impermeabilização circulavam mais entre famílias, trabalhadores rurais, mestres de obra experientes e comunidades que não podiam transformar cada problema em chamada de serviço. O saber não vinha embalado como autoridade distante, vinha incorporado à rotina. Depois esse repertório foi sendo fragmentado. Uma parte virou engenharia especializada, outra parte virou nicho, outra simplesmente caiu no limbo. Não porque perdeu utilidade, mas porque perdeu vitrine. A bentonita sódica é um símbolo perfeito dessa perda. Ela não é bonita, não rende comercial emocionante, não combina com promessas vazias de tecnologia futurista. Ela faz algo pior para o mercado. Entrega uma lógica compreensível, e consumidor que compreende o que compra é um consumidor menos manipulável. Então, se você quer levar essa descoberta do fascínio para a prática, grava este princípio. Procure o nome certo. Bentonita sódica. Não qualquer argila aleatória. Não mistura genérica. Sem especificação. Não rótulo bonito que esconde o ingrediente central. O nome importa, porque a capacidade de expansão importa. O comportamento do material depende disso. Em aplicações pequenas, ela pode ser usada seca ou transformada numa pasta mais densa, dependendo do cenário. Em fissuras e pontos de infiltração, o confinamento é decisivo. Em áreas de solo, a distribuição correta também importa. O objetivo não é passar um produto. O objetivo é colocar um material expansivo, onde o contato com a água vai ativá-lo e obrigá-lo a ocupar o vazio. Sem esse entendimento, a pessoa erra o método e depois culpa o material. E aqui existe uma diferença enorme entre conhecer um truque e entender um mecanismo. Truque é imitado, mecanismo é adaptado. Quando você entende por que funciona, para de tratar a solução como superstição e passa a trotelar como ferramenta. É por isso que profissionais sérios, inclusive em áreas técnicas, não descartam materiais antigos só porque são antigos. Eles descartam o que falha, o que permanece ao longo de décadas em contextos severos, merece respeito. E talvez o maior erro do consumidor moderno seja confundir novidade com superioridade. Nem tudo que é recente é melhor. Às vezes é só mais rentável. Agora, pensa no simbolismo disso tudo. Um problema doméstico, aparentemente banal, uma infiltração, uma junta comprometida. Uma umidade insistente menos conecta você a uma linha contínua de observação humana sobre a água. Gente separada por séculos, por continentes, por tecnologia, chegando à mesma conclusão. Para conter a água, às vezes o material certo não é o mais duro, nem o mais caro, nem o mais glamouroso. É o que sabe reagir. Essa ideia muda a forma como você olha para a própria casa. Você deixa de ver o ambiente como território dominado apenas por produtos de prateleira e especialistas convocados. Passa a enxergar comportamento físico, compatibilidade, pressão, absorção, expansão, vedação e, de repente, o que parecia mistério vira leitura. A parede fala, a fissura fala, a umidade fala. E quando você aprende a ouvir, descobre que metade do poder de certas indústrias nasce justamente do fato de ninguém ser ensinado a interpretar o problema. Mas eu quero ir além, porque
Essa história não é só sobre um pó cinza, é sobre a economia da ignorância, sobre quanto custa manter a pessoa comum sempre um passo atrás do conhecimento que poderia protegê-la. Não estou dizendo que todo profissional esconde solução. Isso seria preguiçoso e falso. Existem profissionais excelentes que sabem muito mais do que qualquer vídeo jamais ensinaria. O ponto é outro. Existe um sistema inteiro que lucra quando o público conhece menos do que poderia conhecer. E conhecimento básico, quando volta para as mãos certas, não destrói o profissional. Honesto. Só expõe o exagero, o alarmismo e o empacotamento abusivo. Talvez seja isso que torna esse tema tão magnético. Não é apenas, olha que produto barato. É olha o que acontece quando uma verdade útil some do centro da cultura. Primeiro ela vira lenda, depois vira segredo, depois vira nicho e, quando finalmente reaparece, parece descoberta revolucionária. Embora estivesse ali o tempo todo, esperando alguém fazer a pergunta certa, então aqui está a revelação que realmente importa. O valor desse conhecimento não está no preço baixo. O valor está na independência que ele devolve. Porque quando você entende que certas soluções foram retiradas da conversa, começa a suspeitar de quantas outras ainda estão escondidas sob rótulos. Caros, discursos complicados e soluções que dependem de manutenção eterna. Uma sociedade que desaprende o básico se torna eternamente dependente do intermediário. E uma sociedade dependente paga mais caro por quase tudo. É por isso que vale a pena prestar atenção nessa história. Não para sair achando que todo vazamento se resolve com um saco de pó, mas para nunca mais aceitar, sem pensar, a ideia de que simplicidade é sinônimo de incompetência. Às vezes, a solução mais poderosa é justamente aquela que não parece impressionante o bastante para entrar num comercial de alto orçamento. No fim, a água continua sendo a mesma inimiga paciente de sempre. Ela não se apressa, ela insiste, ela encontra fresta onde o olho não vê. Mas em algum momento, alguém descobriu que também existe um material paciente, um material que espera quieto até a água chegar. E quando ela chega, ele desperta, cresce, se acomoda, aperta, fecha e diz: daqui você não passa. Esse material não pediu fama, não pediu patente, não pediu campanha, só continuou funcionando. E talvez essa seja a parte mais desconcertante de todas. O que ficou oculto por tanto tempo não era uma tecnologia impossível, distante, sofisticada demais para o público entender. Era algo muito mais perigoso para a lógica de venda. Era algo simples, o suficiente para libertar. Da próxima vez que você ouvir uma gota insistente atrás da parede, ou ver aquela mancha que cresce devagar como se a casa estivesse adoecendo por dentro. Lembra disso? Nem todo problema exige pânico, nem toda solução precisa vir embrulhada em medo, e nem todo conhecimento valioso chega até você pelo caminho mais barulhento. Às vezes ele chega assim, como um nome quase esquecido, um pó cinza sem glamour, e uma verdade incômoda demais para continuar escondida.